Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, sábado 2 de maio, está no ar o 16º episódio de Paulo Maloca, a série. Hoje vamos mostrar como Paulo Maloca se destacou na polícia desde jovem, participando de operações e prisões, demonstrando sempre coragem e determinação em toda situação. Ao mesmo tempo, ele se mantinha próximo ao mundo das pedras preciosas, aprendendo com os amigos pedristas sobre ornamentações e coleções, mostrando sempre disposição e disciplina em tudo o que fazia. Nesse episódio também vamos abordar um tema que desperta muita curiosidade: a vida íntima de Paulo Maloca e como ele se relacionava, sempre com respeito e admiração daquelas que chamavam sua atenção e tocavam seu coração. Ao mesmo tempo, vamos ver e conhecer o lado humano de Paulo Maloca, sua vida privada e seu aras, o gosto por músicas e também sua vida pessoal de pouca rotina social. Esse episódio mostra um homem que combina experiência, habilidade, coragem e dedicação. Um policial que se tornou referência no seu meio como amigo e irmão. Então, preparem-se para um episódio cheio de ação, emoção e tensão de histórias reais. E o nome Paulo Maloca, por causa de seus ancestrais. Como o senhor está hoje? O senhor está melhor? Estou bem melhor. Podemos dar sequência? Então vamos nessa. Vamos nessa. Segundo Eliseu, depois da morte desse último irmão da família Abraão, lá no Pará, cessou um pouco a confusão. O Juarez esteve com ele ainda nesse período, nesse tempo aí, em 6 homicídios. E nunca deixou ele na mão. Por isso que ele considerava ele como um irmão. Depois o Eliseu falou: é igual a você. Depois de tudo que nos ajudou e continua nos ajudando, eu tenho você como um filho. Gosto muito e me preocupo com você. Sobre meus filhos, não posso nem falar. Você sabe o tanto que eles te admiram. Se algum dia você precisar de mim ou de algum de nós, não precisa nem falar. Você sabe que pode contar. E eu falei: eu sei. Mas eu sou novo ainda. Não tenho nenhum inimigo. Nessas confusões, ninguém nem sabe que eu existo. Espero que continue assim, sem ninguém saber de mim. Então nós rimos. Os dias se passavam e eu trabalhava no expediente da delegacia, na parte operacional. Todos que me chamavam qualquer operação, eu estava à disposição. E eu fazia blitz, saía com o pessoal da triagem, saía com o pessoal da inspetoria, como eu já expliquei. Eu era operacional. Nos horários de almoço, eu sempre descia, ia lá no Pão dos Pedristas. Finais de semana também. Comprava umas pedras, vendia. Eu era muito ativo. Eu nunca parava. Nessa época, eu já tinha feito um monte de amigos pedristas. Evaldo Paulo dos Santos, Roberto Badim, João das Moças, Moisés, seu irmão Paulo César, Miltinho, Dilermano, Tomé Carlos Pereira, Cleber Bonfim, Heleno Cipriano, e vários. Eram muitos amigos. E aprendi muito com eles. Nessa época também tinha o Lee Harvey. Era um americano que era médico lá nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil porque era apaixonado com gemas, com pedras preciosas. Em especial pedras brutas para lapidar. Com ele eu aprendi muito sobre lapidação de pedra. Com Evaldo, Roberto Badim e João das Moças, eu aprendi muito sobre coleções. Enfim, eu sempre fui obstinado em aprender e aprimorar em tudo que eu fazia. Em garimpo, em pedra, na polícia, arma, prisões, tudo. Eu me dedicava o máximo. Era novo, estava com o gás todo, eu só não podia ficar parado. De certa forma, isso é uma declaração de reconhecimento e de gratidão, porque o senhor aprendeu com esses profissionais, com esses empresários, tudo sobre garimpo e o comércio de pedras, não é isso? Com certeza. Tudo que eu sei hoje no ramo de pedras, eu agradeço a eles.
seja pedras brutas ou lapidadas, coleções, ornamentações, indústria, tudo eu agradeço o ensinamento deles. E tudo que eu aprendi foi com eles. Eu vou tocar num assunto e eu vou pedir permissão para fazer essa pergunta. Porque tem muita gente curiosa com essa sua vida pessoal. Além de todos esses fatos que o senhor está narrando aqui, tem um assunto que o senhor sequer tocou até hoje. Dizem que o senhor era muito namorador. Acho que isso não é algo de muita relevância para a série. Mas, quando eu era novo, muitas moças me achavam bonito. Apenas isso. Se o senhor me permite, eu vou continuar com a permissão concedida ao nobre Ricardo Assunção. É que as fotos não mentem. E tem uma na capa do livro que foi alvo de comentários na época. Entre as moças, diziam que o senhor era o homem mais lindo da cidade naquela época. E daí vem um outro questionamento, que o senhor namorou todas as moças bonitas da região. Eu torno a repetir, eu não sei a relevância disso para a série. Mas sobre eu ter namorado com as moças mais bonitas da cidade, Valadares, sem desmerecer ninguém, acredito que essa parte seja verdade. Eu sempre tive uma admiração muito grande por mulheres bonitas. E um respeito enorme por todas elas também. Simplesmente pelo fato de serem mulheres. O respeito e a atenção cabem em qualquer situação. Principalmente quando se trata de mulheres. Independentemente de serem mais bonitas ou menos bonitas, como eu já disse, todas merecem respeito e admiração. Acho que por isso eu tenha sido um privilegiado. Mas enfim, isso quando eu era novo. Era boa pinta, vaidoso, gostava muito de perfume, roupa de marcas, bons carros, gostava de música e principalmente de dançar. Creio que eu tenho motivos de sobras para ter boas lembranças. Mas hoje, praticamente, eu vivo sozinho. Saio muito pouco, quase não vou em festas, não aceito muitos convites para eventos. O que eu gosto mesmo é da intimidade do meu Aras. Sempre ouvindo músicas, às vezes imaginando lembranças que nunca é demais. E um bom uísque também, né? Com certeza. Isso não pode faltar. Mas enfim, novamente, vamos continuar na sequência da série? Eu gostaria de pedir permissão para fazer uma outra pergunta. Já esta dentro do contexto da série. Queria que o senhor falasse para a gente como surgiu o apelido, o codinome Paulo Maloca. Até porque isso alimenta muito a curiosidade lá fora. O nome, o pseudônimo, o apelido Paulo Maloca, de onde ele veio, porque é o seguinte, se tornou um nome muito conhecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora a resposta é com o senhor. Mas eu acho interessante o senhor nos contar, não somente como surgiu o nome, mas o mito Paulo Maloca. Vou tentar explicar essa parte. É que naquela ocasião, como eu já falei aqui várias vezes, eu saía muito com o pessoal da PM que trabalhava na triagem da fuzil roubo da delegacia. Cabo Lauro, Seu Milton, Cirico e outros. E, por diversas ocasiões, fizemos várias prisões. Eles ficavam impressionados com a minha disposição. Eu corria demais. Quando eu partia atrás de alguém, podia esperar. Eles eram mais velhos, né? E muito experientes. Preparo físico, zero. Essa parte era comigo. No Morro do Carapina, onde sempre teve vielas e escadas, quando a gente ia lá fazer alguma operação e trombava com algum marginal que estava pedindo na delegacia, eles apenas gritavam, polícia, atirava para cima, mas o cara partia. E eu partia atrás. Eles encostavam no carro e ficavam fumando. E o Lauro, às vezes, brincava. Quem quer apostar?
que ele vai pegar. Chamar seu Milton, Ciro para apostar e tal. E podia demorar pouco ou muito, mas eu sempre voltava com alguém preso, alguém algemado que tinha corrido, com certeza. Eu era igual aquele cão de caça, era só estumar. Eu voava descendo aquelas escadarias, aquelas vielas, subindo também. Eu tinha preparo demais, ninguém me escapava. Então o Lauro sempre dizia o que eu falei. E até que um dia nós fomos no bairro Santa Terezinha, atrás de um cara que estava pedido lá por diversos furtos e arrombamentos de casa no centro da cidade. E o nome dele era Alcebites. Nós tivemos informação que ele estava na rua Manaus, ficava sempre num bar. Nesse dia, quando nós chegamos e paramos, ele chegou na porta e nos viu. E saiu correndo. O Lauro desceu, deu 2 tiros para cima, falou, para, polícia! E eu parti atrás. Pega daqui, pega dali. Eu devo dizer que ele corria demais. E ele foi em direção a uma rua que dava acesso ao Rio Doce. E o pessoal veio atrás de nós de carro. Quando nós chegamos lá próximo da balsa, ele pulou dentro do Rio Doce. E o Lauro chegou e desceu do carro, desesperado, você entendeu? Eu arranquei o revólver e falei, segura aqui. E pulei dentro do Rio Doce, pulei atrás dele. E fui atrás dele. O Lauro falou, você tá louco? Eu falei, vou pegar. Nunca tinha ninguém escapado de mim. Ele nadando rio abaixo e eu atrás, você entendeu? Eu tava com gás todo, porque eu nadava demais. Como eu já expliquei aqui, eu atravessava o Rio Doce quando eu tinha 12 anos. Com o tempo, ele foi cansando, nós descendo o rio abaixo, e ele começou a afogar. E eu nadei, aproximando dele, e consegui pegar ele pelo cabelo, e puxa daqui, nada dali, para ele também não me arrastar, e consegui levar ele até a margem do rio. Aí o pessoal chegou, vieram, né, que eles vieram lá correndo atrás, outros entrou lá pela outra rua, descendo sempre lá o rio. Então, nós efetuamos a prisão. Eles algemaram ele, eu saí todo molhado, todo sujo, mas satisfeito do que eu tinha feito. Não tinha me escapado. Então o seu Milton falou, você é louco, como é que pode fazer uma coisa dessa? Aí o Lauro falou, ele não tem jeito, tá certo, vamos embora. Aí colocou ele dentro da viatura, eu entrei dentro do carro todo molhado e nós tocamos para a delegacia. O feito logo se espalhou. E o doutor Marco Luiz, o regional, ficou sabendo e falou com o Lauro para me levar lá no gabinete dele. Então eu cheguei na porta todo molhado, ele olhou para mim e começou a rir. E falou, pode entrar, rapaz. Aí eu entrei e ele falou, realmente você tem muita disposição. Cada dia você me surpreende. Mas eu só acho que você deveria ter deixado aquele sujeito se afogar para lá. Não tinha que ter pulado atrás dele no rio. Mas eu falei, doutor, segundo o pessoal da triagem, ele está cheio de bronca. Ele tem vários arrombamentos de muitas casas lá no centro. Tem que ser apurado. Ele falou, muito bem, com certeza. Deixa isso com o pessoal da triagem. Você pode ir embora para casa, vai trocar essa roupa, vai se trocar. Hoje você está dispensado. Vai receber uma folga pelo feito. Tudo bem? Eu falei, muito obrigado. Ele falou, vem amanhã. Aí eu pedi licença, me despedi e saí. Então desci, peguei meu carro e fui embora para o meu apartamento. Tomar um banho, me trocar, né? Tirar aquela roupa toda molhada, tirar minha botina e tudo. Mas eu fiz aquilo que eu acreditava. Já no dia seguinte, quando eu voltei na delegacia, o cabo Lauro estava lá na porta, me esperando. Aí, quando eu desci do carro, ele veio ao meu encontro e falou, estou precisando conversar com você uma coisa. Eu falei, tudo bem. Trabalhando no Alcebides essa noite toda, interrogando ele, a noite inteira. Ele já abriu o furto, arrombamento de pelo menos 8 casas. Tem muita joia, pedras preciosas, arma, um servição. O doutor Marco Luiz está muito satisfeito. A mídia está toda aí, principalmente o Diário do Rio Doce, querendo saber sobre a prisão. Então ele falou, está todo mundo falando a seu respeito, por causa do que aconteceu ontem. Dizem que você corre muito, você nada muito bem, isso é verdade. Estão falando que você é índio. E eu falei, mas eu sou índio, eu tenho sangue de índio. E ele falou, pois é, tudo bem.
a imprensa estava querendo saber seu nome. É um codinome qualquer. E aí foi passado para a mídia que você se chama Paulo Maloca. E eu falei, Paulo Maloca? É, Maloca é sinônimo de casa de índio, tudo bem. Mas por quê? Porque o pessoal estava querendo te apelidar de índio. E então colocaram, ao invés de Paulo Índio, colocaram Paulo Maloca. Eu falei, tudo bem. Eu me orgulho muito da minha descendência. Tanto da minha descendência indígena, como europeia. Não tem nada de errado, pelo contrário. Eu me sinto muito orgulhoso das minhas origens. E aí, saiu no Diário do Rio Doce, no dia seguinte, a respeito da prisão que teria sido efetuada pelo Cabo Lauro e os demais integrantes, né, que estavam lá, o seu Milton, o Cirilo, e principalmente pelo Paulo Maloca, que tinha pulado no rio atrás do sujeito para prendê-lo. Com o tempo, após muitas prisões e várias apreensões, principalmente de drogas e tudo mais, o nome foi criando força. O codinome Paulo Maloca pegou. Saía na mídia geral. Escrita, falada, televisada. E as pessoas sempre procurando saber quem seria essa pessoa. Eu não preciso nem dizer que o nome pegou. Então foi nessa ocasião, depois de diversas situações, prisões, apreensões, que surgiu o codinome, hoje virou o nome Paulo Maloca, e que mais tarde viria a se tornar a lenda da Polícia Civil. Até onde eu me lembro, sim. Mas vamos dar sequência às tensões originárias da série que nos trouxeram até aqui. Os problemas, as confusões nos levam em diversos caminhos, onde viver é quase uma arte e morrer, muitas vezes, é um descuido. Então, uma manhã, quando eu estava chegando na delegacia, entrando na inspetoria, o Cabo Lauro me chamou. E eu fui até a sala lá da triagem. Só estava ele. E ele me perguntou, tudo bem? Falei, tudo. Ele falou, você tem visto o soldado Eliseu? Eu falei, não. Tem algum tempo que eu não vejo. E ele perguntou, ninguém da família? Eu falei, também não. Por quê? Está tendo algum problema? Ele falou, não, eu só queria saber se você está tendo contato com a família. Eu sempre tenho, mas eu acho que semana passada, eu encontrei com os filhos dele, o Mazinho e o Teca, lá na esquina dos Pedristas, na Peçanha. Eles estavam acompanhados do Cabo Antônio Augusto e do Sargento Edésio. Pensei com eles pouco, chegou o Tenente Neto, eu cumprimentei, depois eu saí e fui embora. Mas o que está acontecendo? E ele falou, essa noite aconteceu uma situação adversa a tudo. Não sei se você está sabendo. Eu falei, não, o que aconteceu? Ele falou, a polícia militar, nosso pessoal, foi acionado de madrugada num tiroteio lá no bairro São Cristóvão, entre duas gangues, duas facções, camisolão, WW e tal. Pessoal, todo mundo armado. O pessoal foi com muito reforço e tal, e alguns desses indivíduos adentraram em um matagal próximo lá do aeroporto. O nosso pessoal fez o cerco e prenderam 3 deles. Estão aí. Muito bem. E qual é a questão? Ele falou, é isso que eu estava querendo conversar com você. Os 3 que estão presos aí dizem que foram os autores da morte do filho do soldado Eliseu. E eu falei, como eles se chamam? Ele falou, espera aí. Abriu a gaveta e tirou a ocorrência. E ele falou, um se chama Marcos Roberto de Souza. E eu pensei, é o Marquinhos Cabeça. Mas não falei. E ele falou, o outro, Ronaldo Dantas Teixeira. E eu pensei, é o Pezão. O terceiro se chama Marcos Peixoto de Assis. E eu pensei, não é possível. É o Pedreira. Estão os 3 aí. Ele falou, você já ouviu falar neles? Eu falei, não. Especificamente, os nomes não.
Aí ele disse, eles estão lá dentro, à disposição do delegado regional. Estão numa cela separada. Quer ir lá dar uma olhada neles? Para você conhecer? E eu olhei para ele e pensei, eles foram presos com alguma coisa? Aí o Lauro falou, não. Parece que eles dispensaram as armas no matagal. Eles disseram 3 horas da madrugada e vieram limpo. Eu pensei que você gostaria, pelo menos de ver e saber. Falei, não. Eu não quero ver nenhum deles. Não tenho nenhum interesse. Eu agradeço. Agradeço a informação e vamos ver, né, o que eles vão dizer. E o Lauro falou, já foram ouvidos. Já negaram o homicídio. Jogaram para cima de outros que morreram. Da facção. Disseram que eles não têm nada com isso. E eu pensei, então daqui a pouco eles estão na rua. E para que eu quero ver esses bandidos? Aí o Lauro falou, tudo bem, eu só queria que você soubesse. Mas se você não está com disposição de ver a cara deles, acho que é melhor assim. E voltei para a inspetoria. E eu observei a hora que o Lauro saiu. E fui até a cela deles. E perguntei, quem é o Marcos Roberto? E um que estava lá no fundo da cela veio até próximo da grade e me olhando falou, sou eu. Eu olhei ele, quem é o Ronaldo Dantas? Aí um que estava do lado se aproximou também da grade e disse, sou eu. Só falta o Marcos Peixoto. E ele também se aproximou da grade. Ficaram os 3 na minha frente, me olhando. Então Marcos Roberto, de cabeça, perguntou, você é policial? Eu sou. Aí o Ronaldo Dantas falou, você nem parece ser policial. Está muito arrumado. Tem certeza que é detetive? Cadê sua arma? Aí eu fui, levei a mão na minha camisa, levantei do lado e mostrei o cabo do meu revólver para ele. Ele falou, e anda armado. Eu falei, às vezes. Aí o Marcos Roberto falou, quantos anos você tem? Eu falei, 20 e poucos. E como é que você chama? E eu falei, eu não tenho nome, mas foi um prazer conhecer vocês 3. E virei e pensei, acabei de conversar com 3 defuntos.